Amém, queridos. Vamos começar? Vamos recomeçar? Pessoal que está lá fora, por favor. Dá um brado lá fora, algum obreiro, irmão. Vai lá dar um brado lá fora e diz: ó, começou. Vou começar em 3 minutos. Te exaltamos para sempre, Rei dos Reis. Som. Ei, ei, ei. Glória a Deus. Ei, ei. Comprei 3 quilos de trigo para 3 tigres tristes. O jarro arranha aranha, aranha arranha o jarro, tá? Pronto. Tá bom, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos até 1 da tarde, amém? Está disposto? Abra sua Bíblia comigo em Números capítulo 9. Números capítulo 9. Está ótimo aqui. Muito bom. Números 9. Graças a Deus. Números 9, versículo 15. Números 9, 15 diz assim: no dia em que o tabernáculo foi levantado, uma nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, desde a tarde até a manhã. A nuvem estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel partiam. No lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Permaneciam acampados todos os dias em que a nuvem repousava sobre o tabernáculo. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Se acontecia de a nuvem se deter poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor permaneciam acampados, e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até pela manhã seguinte, e quando a nuvem se erguia pela manhã, partiam, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Meu Deus, partiam. Quando a nuvem se detinha sobre o tabernáculo 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, permanecendo sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não partiam, mas erguendo-se a nuvem, partiam. Segundo a ordem do Senhor se acampavam, segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam a ordenança do Senhor, como este ordenara por meio de Moisés. Amém? Estenda a sua mão para cá, me abençoa. Isso, me abençoa, eu recebo. Diga: Senhor, usa esse cara aí. Aleluia. Usa esse cara.
Isso eu recebo. Glória a Deus. Irmãos, a palavra que você vai mais ler nesse texto é: partiam, acampavam, permaneciam, segundo a ordem. Segundo a ordem do Senhor eles partiam, segundo a ordem do Senhor eles permaneciam, segundo a ordem do Senhor eles acampavam. Aleluia. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Deus é sucinto, Deus não improvisa. Amém? Deus não olhou você no berço quando você nasceu e disse: ó, nasceu, e agora? Não. Deus é um Deus de propósitos. O propósito é a ideia final de Deus. Agora, para cumprir o propósito, Deus me dá um plano. E o plano, eu preciso entender que o plano é funcional e é processual. E talvez a nossa geração é uma geração, eu nunca estudei uma geração com tantas ideias. Nós temos muitas ideias, mas com pouca direção. Temos ideias para tudo quanto é coisa, mas tem pouca direção. E aí o que é que acontece? A gente acaba fazendo muita coisa que não vai dar em lugar nenhum. A gente acaba fazendo muita coisa que não vai chegar a lugar nenhum, e a gente perde o propósito de vista, né? O propósito é interessante, porque eu estava estudando esses dias, a palavra prótese, ela vem da palavra propósito. Então no corpo de Cristo tem um propósito, amém? O corpo de Cristo tem um propósito. Mas quando a gente perde o propósito de vista, a gente acaba criando prótese, porque a gente quer ver o corpo funcionar, e a gente acha, porque não está funcionando, não está no propósito. Nós temos dificuldade de lidar com o silêncio renovador. Você já viu? Experimenta ficar 10 minutos sozinho, só você com você, você não se suporta. Você tem que pegar o celular para ver como está a vida de alguém, né? Por quê? Porque nós temos dificuldade, a nossa geração não consegue ficar consigo mesmo. E por isso, irmão, nós vamos perdendo a nossa identidade, porque a nossa identidade, ela flui de dentro para fora, não é de fora para dentro. Amém? O rio sempre é de dentro para fora. E existe um silêncio renovador que você precisa estar com o Senhor a sós. E nós temos dificuldade de estar a sós com o Senhor. Nós temos dificuldade de ficar com a gente mesmo, porque quando a gente fica com a gente mesmo, a gente começa a diagnosticar coisas que a gente não suporta. E a gente tem uma decepção com a gente mesmo, porque a gente começa a ver coisas na gente que a gente achava que já tinha vencido. Faça um jejum de palavra nos próximos dias. Entra na sua vida assim. Lá em casa a gente faz muito disso, jejum de palavra. Faz jejum de palavra para entender o que está acontecendo. Por quê? Porque nós vamos perdendo o propósito de vista. E porque o propósito de vista vai se perdendo, a gente vai criando prótese, porque a gente quer funcionar. Ou seja, parou de funcionar, a gente arranca o membro e põe a prótese. E a prótese funciona, só que ela não tem a vida da cabeça. Então o corpo de Cristo está cheio de coisa funcionando que não tem mais a vida da cabeça. Obrigado pelo seu amém, então, evangélico. Por quê? Porque na nossa cabeça, o que funciona é o que está aprovado por Deus, e o funcionamento não me aprova. Deus mandou Moisés bater Moisés bateu na rocha por 30 e poucos anos. Chegou um dia, Deus mudou a movimentação. Deus disse: não fere mais a rocha. E Moisés feriu a rocha, e o pior, funcionou. E porque funcionou, nós achamos que estamos aprovados. Deus chama Moisés no canto e diz: Moisés, você não me santificou diante do povo. Mas Senhor, está funcionando. Irmão, vai funcionar, porque Deus ama o povo. Bem? Mas nem tudo que funciona está aprovado por Deus. Uma coisa eu tenho que entender no corpo de Cristo: tem coisas que Deus já desabilitou, Ele só não removeu. Irmão, Deus desabilitou o funcionamento de Saul, mas removeu ele 20 anos depois. Você pegou isso?
Tem coisas que Deus desabilita, mas não remove. Você nunca vai ver Deus desabilitando uma coisa e removendo na hora. Deus desabilita, mas não remove na hora. Como também Ele habilita, mas não estabelece na hora. Nos dias que Ele removeu Saul, Ele habilitou. Nos dias que Ele desabilitou Saul, Ele habilitou Davi, mas não removeu um e estabeleceu o outro. Então eu quero dizer para você, sem sombra de variações, que tem muita coisa que funciona, mas já foi desabilitada por Deus, só não foi removida. Então o funcionamento não quer me dizer nada, amém? Porque quando alguma coisa é constituída para o mal, ela também funciona. Deus teve que parar o funcionamento da torre de Babel. Deus parou o funcionamento. O funcionamento não me aprova, amém? O que me aprova é o quanto eu estou colaborando para que se cumpra o que fora dito. Como disse o pastor Douglas aqui, irmãos, esses dias não são dias de autoajuda, são dias de ajuda do alto. Não são dias só de frases de efeito, são dias de profecias. Os nossos púlpitos, a profecia, nós estamos aqui para cumprir. Revelação é para cumprir. Deuteronômio 29 diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Para quê? Para que cumpramos todas as palavras desta lei. Quando Deus te dá uma revelação, é para um cumprimento, amém? É para um cumprimento, não é para me sair por aí fazendo o que eu quero com uma revelação. Revelação vem de revelar a ação. Quando Deus dá uma revelação, certamente Ele vai dar uma interpretação, e a partir da interpretação tem uma aplicação. O meu problema não é falta de revelação, irmãos, nós nunca tivemos numa geração com tanta revelação. O problema é a interpretação, e como eu interpreto, eu aplico. Então não é falta de revelação que nós temos, é a forma correta de interpretar, porque a minha interpretação tem que estar de acordo com as profecias, com aquilo que o Senhor disse, para que se cumpra o que fora dito. Por isso você vai ler na Bíblia os dias de Abraão, os dias de Ló, os dias de Noé, os dias de Davi, os dias de João Batista. Por quê? Por que os dias levam o nome desses homens? Porque esses homens entenderam a revelação e deram sentido para os seus dias. Quando você dá sentido para os seus dias, pronto, você vai ser os dias de Rodrigo, os dias de João, os dias de Antônio, os dias de Maria. Por quê? Porque não é só viver, não é só existir nesses dias, mas é dar sentido para o que fora dito, amém? Então quando eu digo, a pergunta que eu mais ouço na terra para mim é: qual é a tua visão? Porque nós traduzimos visão como expansão ministerial. Visão não é expansão ministerial. Visão não tem a ver com estratégias de crescimento. Visão bíblica tem a ver com o cumprimento das profecias. Então eu vivo para cumprir o que fora dito, amém? Eu vivo para cumprir o que fora dito. Deus é sucinto, Deus é poderoso, Deus não improvisa. E eu preciso, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente vai para a Bíblia procurando uma palavra, né? Tentando tirar alguma coisa da Bíblia para aplicar, quando nós deveríamos deixar a Bíblia nos ler. Quando a Bíblia nos lê, é ela que tira da gente, não é a gente que tira dela, amém? E eu, assim, às vezes eu penso que o nosso cristianismo tem nos roubado do Cristo. Jesus não é, Ele não mandou você seguir o cristianismo, Ele mandou você seguir o Cristo. E às vezes o cristianismo tem nos tirado do Cristo. Às vezes eu penso que Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. Porque às vezes, se eu estou fora do padrão, e o nosso conceito de autoridade, o nosso conceito de prioridade vai caindo por terra. Por exemplo, Atos 26, 19, Paulo está na frente de Agripa, acorrentado, amarrado.
um prisioneiro. Vamos dizer que ele não tivesse acorrentado, amarrado, mas ele ainda era um prisioneiro. E Paulo está ali. Festo, Félix, Agripa, está ali o pessoal que comanda. Paulo está ali. Agripa está no trono. Paulo está acorrentado. Numa mente natural, quem é que tem mais autoridade naquela sala? Quem está no trono ou quem está acorrentado? Na nossa mente natural, quem tem mais autoridade é quem está no trono e não quem está acorrentado. Mas eu digo para você que quem tinha mais autoridade naquela sala não era Agripa, era Paulo. Porque a autoridade tem a ver com renúncia, não tem a ver com conquista. Quanto mais você diz, Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a soltar. Deus está disposto a te dar todas as coisas, amém? Tudo que você imaginar, quando você estiver disposto a soltar. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver a Ele. Então na nossa cabeça a autoridade tem a ver com conquista, não tem a ver com renúncia. Interessante que o rei Agripa diz assim para Paulo: Paulo, eu não vejo pecado em você, eu não vejo problema em você. Eu vou te soltar. Eu vou te soltar. O rei Agripa manda soltar Paulo. Paulo diz: não, mas eu não quero ser solto. Foi você que me prendeu? Só pode me soltar quem me prendeu, irmão. Só pode te parar aquilo que te movimenta. Amém? Amém? Só pode te parar o que te movimenta. Se é Deus quem te movimenta, só Ele pode te parar. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã de prioridades, de identidade, de aprovação. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, quando eles terminaram o tabernáculo, o que é que aconteceu? A nuvem veio. Quando é que a nuvem veio? Quando é que a nuvem veio, irmãos? Quando eles terminaram o tabernáculo. A nuvem é a aprovação de Deus. Quando a nuvem vem, Deus está aprovando o que está sendo feito. Deus não mandou construir um tabernáculo. Deus deu as medidas do tabernáculo. Deus deu os elementos do tabernáculo. Deus deu tudo, a altura, o comprimento, a largura. Paulo fala disso em Efésios, ele diz: nós devemos descobrir o comprimento, a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus que está em Cristo. Ou seja, tem umas medidas de Deus que eu preciso me converter a elas. Eu preciso andar nas medidas de Deus, porque é dentro das medidas de Deus que está a unção. É dentro das medidas de Deus que está a aprovação de Deus. Não é eu sair por aí fazendo o que eu quero e achar que eu estou fazendo a obra de Deus. A obra de Deus tem o jeito certo de fazer. A Bíblia diz que há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Há um tempo e um modo de fazer. Então eu estou muitas vezes procurando o modo de fazer quando eu tenho que procurar o tempo. É o tempo certo de fazer, porque o tempo determina o modo. Amém? O tempo determina o modo. Quando muda a estação, muda a roupa. Quando muda a estação, muda a vestimenta. E eu sempre comparo profetas, homens de destinos, como estilistas de moda. Quem aqui já foi num desfile de moda? Você já foi num desfile de moda? É horrível. Porque você vê aquelas roupas, você pensa: ninguém vai usar isso. Quando passa aquela roupa, você diz: isso aí ninguém vai usar. Pois quando chega na época, está todo mundo usando. Por quê? Porque o estilista de moda, ele anda numa estação na frente. Ele está no inverno e está desenhando a roupa do verão. E quando ele mostra a roupa, não faz sentido. Porque você está num frio de 0 grau e ele mostra uma roupa leve. Aí você diz: cara, você está louco, isso não faz sentido. Mas ele já está uma estação na frente, ele está vendo o que está por vir. Então nesses dias, é isso, os precursores. Deus está levantando precursores, mas não que vão trazer estratégias de crescimento. Não, eles vão dar destino para pessoas. Vão sentar 10 minutos com a pessoa e vão ativar o destino delas, amém? Não vão ajudar as pessoas a se fazer, não vão ajudar as pessoas a fazer, vão ajudar elas a se tornar, amém? A se tornar aquilo que elas foram chamadas para fazer, aleluia. Então os precursores,
Porque o precursor, no tempo de paz, ele está chorando. O precursor, no tempo de paz, ele está intercedendo e chorando. Aí fica todo mundo, ai cara, esse cara está doido. Não, mas ele está olhando para frente. Ele está apontando um caminho. Porque profeta não é só para mostrar o erro, é para apontar o caminho, dizer, olha, o caminho do Senhor é esse. O Senhor está falando isso nesses dias. O Senhor está mostrando isso para a gente. Vamos acordar, amém? Vamos acordar, estabelecer o que o Senhor mandou estabelecer. Tem leis, irmãos, princípios do reino, que são leis eternas, elas não vão ser quebradas. Tem princípios do reino que são leis eternas. As duas perguntas que Deus fez para a humanidade, as duas primeiras perguntas, você vai ver na Bíblia. Quando você abre a Bíblia em Gênesis, você vai ver as duas primeiras perguntas de Deus. Ele fez uma para Adão: Adão, onde você está? E a segunda ele fez para Caim, para o filho de Adão, e disse: aonde está teu irmão? As duas primeiras perguntas de Deus na Bíblia, elas sinalizam o propósito eterno de Deus, que tem a ver com a sua identidade e tem a ver com a sua tarefa. Tem a ver com a sua identidade em Deus. Adão, onde você está? Irmão, quando Deus pergunta onde você está, não é porque Ele não sabe, é porque você é que não sabe onde você está. Você está entendendo, irmão, isso? Está pegando isso no seu espírito? Amém? O que eu vou começar a falar hoje, eu quero falar hoje à noite, amanhã de manhã, amanhã à noite. Vamos construir. Irmão, Deus vem todos os dias no jardim, todos os dias. Conversa com Adão, bate papo com Adão. Aí Adão cai. Qual é a primeira atitude de Adão? Se esconder. Quando Adão se esconde, Deus não deixa de ir. Ele vai lá, e sabe o que me impressiona em Deus? É que Ele age como nada se tivesse acontecido. Ele chega, né? E entra no jardim e fica: Adão, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Adão. E ele já sabia o que tinha acontecido. E ele já sabia aonde Adão estava. Esse Deus não é gente, cara, é uma loucura. E aí ele chega e Adão diz: Senhor, estou aqui, ó. Ele disse: mas por que você está aí? Ele disse: porque eu ouvi a tua voz e tive medo. Eu tive medo porque estou nu. Aí Deus solta a pérola, ele diz assim: quem te falou que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Aí deixa eu conjecturar um pouquinho. Ô Adão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu venho aqui todo dia e te vejo nu e você nunca precisou se esconder de mim. Sabe qual é o problema, Adão? É que quando você olhava para você, você olhava através de mim. Agora você quer olhar para mim através de você. Você tem que olhar para você através de mim, não olhar para mim através de você. Você tem que olhar para a sua nudez através da minha santidade, e não olhar para a minha santidade através da sua nudez. Porque quando você olha para a minha santidade através da sua nudez, você me julga, e você julga seus irmãos. E quando você vê o nu, você não vai o cobrir, porque essa é a prioridade. Quando você vê o nu, é cobri-lo, não expô-lo. Por quê? Porque nós estamos olhando para Deus através da nossa humanidade. Aquilo que o pastor Juscelio falou ontem: você tem que deixar a santidade de Deus invadir a sua humanidade e continuar a ter atitudes de homem. Amém? Louvado seja Deus. Então, Adão, eu estou olhando para você. Eu venho aqui todo dia, você está nu todo dia, e você nunca se envergonhou disso. Agora não, agora você quer me julgar, você que decide se eu perdoo ou não. É você que decide se eu posso ver ou não. É você que decide se eu gosto ou não. Não, Adão, não é você que decide, sou eu que decido. Então a prioridade de Deus, irmãos, é olhar para nós através dele,
não através de nós. Os meus caminhos não são como os seus caminhos, nem os meus pensamentos são como os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Cutuca alguém que está do seu lado, diga: não é pecado ser gente, mas diga: Deus quer dar para você a vida dele, para que você olhe para o seu irmão através dele, não através de você mesmo. Amém? Porque senão você vai sempre descobrir o seu irmão, e você vai sempre procurar no seu irmão uma coisa que você tem, uma coisa que às vezes Deus está trabalhando em você, e você quer trabalhar no seu irmão. Prioridades, querido, prioridades. Lá no nosso ministério a gente tem uma forma de trabalhar assim um pouco meio, acho que é diferente, não sei se eu fiz essa palavra, eu acho que é meio estranha. A gente trabalha com prioridades, necessidades e desejos. Deixa eu dar um exemplo. Nós temos um violão lá que arrebenta a corda todo dia. Então a prioridade é comprar corda de violão. Mas tem uma necessidade, que é comprar um violão novo. Mas tem um desejo, que é comprar um Martin, $10 mil. Você está entendendo? O problema é esse, que a gente pula as fases, a gente já quer ir para o desejo, se a gente não tem o recurso nem para prioridade. O problema é esse, é que nós não trabalhamos por prioridades, e Deus não trabalha por desejo, Ele trabalha por prioridades. E a prioridade de Deus é você, aleluia. Deus trabalha por prioridades e não por desejos, e nós não podemos quebrar as fases. As prioridades de Deus, elas têm que voltar para o lugar na igreja. Por isso, senão nós vamos estar sempre procurando um avivamento, sempre procurando alguma coisa que nos anime, sempre procurando alguma palavra que nos reposicione. Nós precisamos voltar para esse lugar de posicionamento, que é prioridades, necessidades e desejo. Senhor, qual é a minha prioridade? É descobrir quem você é, Luiz. Onde é que você está, Adão? Adão, cadê você? E descobrir a sua tarefa. Caim, cadê seu irmão? Essa é a geografia da cruz, vertical e horizontal. É você e ele, você e o próximo. Essa é a geografia da cruz. Então, irmãos, quando eles terminaram a obra, por que a nuvem veio? Por que a nuvem veio? Porque eles fizeram a obra nas medidas de Deus. As medidas. Se você não fizer nas medidas de Deus, Ele não vem. Tem algumas coisas que na nossa vida que acontecem por misericórdia, não é por propósito. Mas até quando nós vamos viver por misericórdia? Eu sei que Deus faz, eu sei que Deus perdoa, mas peraí, nós vamos viver a vida inteira na misericórdia, quando nós deveríamos entrar no propósito? Eu sei que as misericórdias são a causa de não ser consumido, eu sei que elas se renovam a cada manhã, eu conheço a Bíblia. Eu estou dizendo que as misericórdias, elas funcionam para nos reposicionar, para aquilo que o pastor Juscelio falou ontem. Como é que você falou da ignorância? Como é que é o nome daquilo? A bênção da ignorância. A bênção da ignorância protege a gente, mas a gente não cresce. Então a gente diz, Deus sabe, Deus é misericordioso, eu estou aqui, eu estou pecando e Deus misericórdia, eu estou pecando e Deus misericórdia, eu estou pecando e Deus misericórdia. Aleluia, glória a Deus, eu vivo na misericórdia de Deus. E Deus diz, até quando você vai viver na minha misericórdia, quando eu queria que você vivesse no meu propósito? Então, e quando é que eu sei que eu estou vivendo no propósito? Quando eu já não, entenda bem, quando eu já não fico ativando a misericórdia na minha vida, mas quando eu exerço misericórdia na vida dos outros. Então eu entrei no propósito. Quando eu começo a exercer misericórdia, é porque realmente eu saí da misericórdia e entrei no propósito. E com a mesma misericórdia com que eu fui alcançado, então eu começo a exercer misericórdia na vida dos outros. Aleluia. Abra comigo Êxodo 25. Aleluia. Êxodo 25 diz assim, coisa linda, coisa linda. Diz
disse assim: então disse o Senhor a Moisés. Amém? Quem disse a Moisés? O Senhor. O que é que o Senhor disse? Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta, e esta é a oferta que recebereis dele: ouro, prata e bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tinta em vermelho, peles de animais marinhos, madeira de acácia, azeite, para a luz das especiarias. Versículo 8: e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Versículo 40: vê que os faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Eles tinham uma medida para trabalhar. Deus deu uma medida, amém? Não foi Moisés que deu uma medida, foi Deus que deu uma medida. Deus deu uma medida para eles e disse: olha, é assim que eu quero pelo de camelo, de cabra, eu quero púrpura, eu quero estofa azul, eu quero ouro, prata e bronze. Ele foi dando os elementos do tabernáculo. Ele diz: entra aí no arraial. Ele não mandou ir em outro lugar, ele disse: entra no meu arraial e traga a minha oferta. A minha, isso é meu, é para mim. Isso é meu. Eu estou pedindo o que é meu. Essa é a minha oferta. O Senhor deu as medidas, Ele deu os ingredientes, Ele deu os elementos. E aí a Bíblia diz, no texto que nós lemos: naquele dia que o tabernáculo foi levantado, a nuvem cobriu o tabernáculo. Quando é que a nuvem veio? Quando o tabernáculo terminou. Quando terminou o tabernáculo, a nuvem. E por que a nuvem veio? Porque estavam nas medidas de Deus. A nuvem é a aprovação de Deus. Por isso que não dá mais para ouvir o evangelho sem nuvem. E por que a nuvem tem que vir? Porque se a nuvem não vem, o povo não tem o que seguir. Aí o povo tem que seguir Moisés, não a nuvem. E até hoje estamos procurando o Moisés para seguir, e não a nuvem. Moisés também seguia a nuvem. Aleluia. Por isso, nesses dias, nós temos que voltar às medidas exatas de Deus. E as medidas exatas de Deus têm a ver com a identidade, tem a ver com a prioridade, tem a ver com a ordem. Por isso que eles olhavam para a nuvem. Você lembra que nós lemos? A nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem parava uma tarde, era uma tarde. Você imagina que correria, irmão. Para, descarrega os animais, bota tudo no chão. Quando bota no chão, a nuvem se move. Ah, meu Deus. Aí eles iam para Moisés: ô Moisés, dá uma ordem para essa nuvem. Moisés dizia: eu não sou doido de dar uma ordem para a nuvem que me conduz. Moisés, a gente acabou de fazer um feijão ali, agora vai ter que sair com a panela quente na mão. Por isso, não faça nada que você não possa levar junto com você. As maiores construções da sua vida são as construções dentro das pessoas. As maiores construções que você faz na sua vida são desenvolver pessoas. Missões não se faz com dinheiro, se faz com pessoas. Porque se você desenvolve as pessoas, Deus vai te dar o dinheiro. Deus protege tudo que Ele promove. Tudo que o meu Deus promove, Ele protege. Se Ele está promovendo, Ele vai proteger. Fique tranquilo com isso, amém? Aleluia! E a gente não, a gente quer que a nuvem se adeque ao nosso estilo de vida. Imagina, chega, vão acampar, acampou. Quando está tirando as coisas do jumento, do camelo, a nuvem se mexe. É meu projeto, eu tenho um projeto. E Deus diz: mas vamos para frente. Às vezes você ficava naquela: hoje não vou tirar nada do camelo. A nuvem ficava um ano parando. Você diz: a semana passada nós tivemos ali, entendeu? Por isso que a sua última experiência não é balizador para os próximos dias.
O que te trouxe até aqui não é suficiente para te levar até onde Deus quer. Para de olhar para a terra e começa a olhar para a nuvem. Ela está se movendo, aleluia. Comece a se movimentar naquilo que Deus está revelando nesses dias. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não estou dizendo que o exército não precisa de líderes. Eu não estou dizendo que a casa não precisa do sacerdote. Eu não estou dizendo que o púlpito não precisa de um pastor. Eu estou dizendo que até ele está seguindo a nuvem. Por isso, não siga alguém que não esteja seguindo a nuvem. Não grite pela espada de ninguém que não grita pela espada do Senhor. Primeiro Gideão disse: pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Ele não disse pela espada de Gideão e pela espada do Senhor. Só grite por alguém que está gritando pela espada do Senhor primeiro, não pela espada de Gideão. A espada me faz lembrar tantas coisas, aleluia. Eu amo Jesus, porque Ele é maravilhoso. A nuvem é a aprovação de Deus. Sem a nuvem não temos aonde ir. Vamos ficar rodando. Mas era tão interessante que quando o dia ia escurecendo, a nuvem ia iluminando. A noite era uma coluna de fogo. O dia era uma sombra, uma nuvem densa. Ou ficava assim, sabe como eles caminhavam assim? Não estavam presos aos seus rudimentos. Eles não estavam presos somente às suas ideias, mas tinham uma direção. Não deixe que as suas ideias te roubem da direção. São dias de muitas ideias, mas pouca direção. Qual é o homem que teme ao Senhor? Salmo 25, 12. A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma repousará na prosperidade. Sua descendência herdará a terra. Verso 14 do Salmo 25. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A estes Ele lhes fará saber a sua aliança. Deus não te dará ideias que vai te tirar da direção. Sim, Deus não te dará ideias que te tirará da direção. Não ceda às pressões de uma igreja ansiosa, que não espera Moisés descer do monte e constrói bezerros de ouro para adorar. Não ceda à ansiedade de uma igreja crítica e religiosa, que não espera Moisés descer, que não espera aquilo que vem do alto. A nuvem, ela é a aprovação de Deus. A nuvem é a prioridade de Deus. Amém? A glória é a aprovação de Deus. Por isso, nesses dias, o Senhor está trazendo precursores, ministros de glória. Ministros que estão ministrando sobre a glória de Deus, debaixo da nuvem. Quer saber? Eles podem ir embora, mas a nuvem fica. E ela não te larga mais. A minha oração é que Deus levante nessa região de Campinas não, de Ribeirão Preto, nessa região de São Paulo, ministros que vão baixar a nuvem. Ministros que quando eles estão falando, as coisas começam a saltar dentro do teu espírito. Amém? Talvez você não vai ver nada escrito no pointer, né? Pointer, isso, PDF. Talvez você não vai ter apostilas na mão para acompanhar, mas quando eles falam, eles ativam um senso de direção no seu espírito. Pronto, você já sabe, a Bíblia fica diferente para você. Tem uma seta apontando para cima, aleluia. Tem sempre uma seta apontando para o coração de Deus. Jesus, ele passava a noite com Deus. Quando ele descia, ele olhava para os discípulos e dizia: vamos para o outro lado. Aí os caras ficavam: pô, mas a gente chegou aqui ontem, vamos para o outro lado de novo. Ele disse: para o outro lado. E essa multidão, não é, hoje não é o dia da multidão, é o dia de um cara que dorme no cemitério. Eia, siga a nuvem.
Siga a nuvem. Ela vai apontar você para um lugar certo na hora certa. Em nome de Jesus. As prioridades de Deus estão afloradas, irmãos. As prioridades de Deus nesses dias, elas estão, dá para pegar com a mão. Aleluia. Louvado seja Deus. Bate em alguém que está do seu lado e diga assim: ordene as prioridades de Deus na sua vida. Ordem, diga ordem. Não é organização. Organizar é uma coisa, ordenar é outra. Ordenar é colocar as prioridades em práticas. Por isso que Paulo diz a Tito: Tito, por essa razão eu te deixei em Creta, para que tu coloque em ordem o que ainda resta. Ordem não é organizar. Muitas vezes a sua organização está apagando a ordem de Deus. Colocar em ordem é colocar as prioridades como prioridade, e a Bíblia é clara com isso. Pedro e João chegam na Porta Formosa, Atos capítulo 3. Olham para o paralítico que não estava andando. Eles olham e dizem assim, chamam a responsabilidade para si. Eles dizem: olhe para nós. Cara, isso é lindo. Olhe para nós. Não são dias de dizer: olha para Jesus, eu sou falho. Não, olha para mim. Se você não puder suportar as minhas fraquezas, então você não vai conseguir celebrar as minhas vitórias. Você tem que andar com pessoas que você consegue suportar a fraqueza delas. Amém? Então não são dias de apontar para o público e dizer: não, não olha para mim não, olha para Jesus. Não, não, olha para mim sim. Pedro e João dizem para o paralítico: olhe para nós, não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos, a partir da nossa identidade, a partir daquilo que sabemos quem somos e sabemos o que carregamos, levanta e anda. Se acontece, aquele cara levanta e anda. Aí toda a cidade se reúne para chegar em Pedro e João. Quando a cidade chega para adorar Pedro e João diz: não olhe para nós. Aí ele tinha acabado de dizer: olhe para nós. Agora ele está dizendo: não olhe para nós. Essa é a prioridade de Deus, que na hora da responsabilidade a igreja bate no peito e diz: é nós. E na hora da glória, do aplauso, diz: olha para Ele, porque dele, por Ele e para Ele é todas as coisas. Nós precisamos reposicionar, porque o que está acontecendo nos nossos dias, na hora da responsabilidade a gente diz: olha para Ele. E na hora da glória a gente diz: foi eu que orei e Deus fez. Eu profetizei e Deus deu vitória. Não, eu oro para uma igreja nessa região, no estado de São Paulo, na nação brasileira, para uma igreja que na hora da responsabilidade, na hora do caos vai subir um monte, vai bater no peito e vai dizer: olha para nós. Olha para nós, nós vamos orar, em nome de Jesus nós vamos nos humilhar, vamos buscar a sua face, vamos nos converter dos nossos maus caminhos, e vamos orar até o Senhor ouvir. E na hora da glória, que chegar a glória, ninguém vai para a internet dizer: a igreja venceu. Não, vai dizer assim: olha para Ele, porque Ele é o Deus do Brasil, Ele é o Deus da nossa nação. Ei, isso não é uma guerra denominacional, isso não é uma guerra da igreja. Amém? Essa é a guerra dele. Então, se vamos trabalhar nas prioridades, vamos colocar a igreja no lugar certo, responsa é nossa, a glória é dele. A responsabilidade é minha e a glória é dele. Senão vamos nos tornar uma igreja de movimentos. Daqui uns 10 anos vira só um monumento. Chega. Não é esse o lugar. A ordem e a prioridade de Deus, elas estão vertentes nesses dias, irmãos. E só filhos, Douglas, coloquem em ordem as coisas. Ele diz para... Talvez eu vou falar de Creta nesses dias. Creta foi aonde afundou o navio que Paulo estava indo para Roma. Foi ali nas regiões da ilha de Creta. Creta fala da maior ilha da Grécia. Isso é para outro dia, vamos focar aqui. Creta fala do humanismo.
A gente confunde a palavra. Nós temos que ser humano. Não é pecado ser gente, mas existe um humanismo que tem tomado conta da igreja. Deus me chamou como um indivíduo, mas o individualismo tem tomado conta da igreja. Nós temos dificuldade de celebrar algumas coisas porque elas estão nas ordens trocadas. Por exemplo, se o Senhor não edificar em vão trabalha a sentinela. A sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que é que vem primeiro, casa ou cidade? Não saia para edificar a cidade se nem a sua casa está edificada. Por aí. Vamos priorizar a prioridade. Vamos trabalhar na ordem divina. Deus é um Deus de ordem. A gente tem muita organização que muitas vezes estão fora da ordem. Organização não são ordem. Ordem é trazer a prioridade como prioridade. Se ele diz que a casa vem primeiro que a cidade, o processo é primeiro a casa edificada e depois a cidade guardada. Como que eu quero fazer algumas coisas, que Deus faça algumas coisas através de mim, se Ele ainda não fez em mim? Como que eu saio pregando uma coisa que eu não entendi? Quando eu prego o que eu não entendo, eu só multiplico ignorância. Como diz o pastor, a bênção da ignorância até é boa, mas você não pode ficar nela a vida inteira. Amém? Nós temos que entrar num lugar em Deus. Até quando nós vamos fazer assim? A prioridade, quando ele diz 9 de Jeremias 23 e 24, ele diz o que? Não se glorie sábio na sabedoria, nem rico na riqueza, nem forte na força. Então a prioridade não é riqueza, nem força, nem sabedoria. A prioridade qual é? Mas se gloria em me conhecer. Jeremias 9, 23 e 24, leia. Em me conhecer. Se a prioridade é conhecer, então eu tenho que fazer o quê? Conhecer. Eu tenho que voltar para as medidas de Deus, para que a nuvem venha. Se eu não posso andar num lugar de edificação sem nuvem. Meu Deus, meu Deus. Salmo 28, verso 4, o que é que diz? Uma coisa eu pedi ao Senhor que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias. Para quê? Vamos ver a prioridade: contemplar sua formosura e aprender no seu templo. Então qual é a prioridade? É aprender ou contemplar? No princípio criou Deus os céus e a terra. Qual é a prioridade? O que é que Ele criou primeiro? Então qual é a prioridade? Céu ou? É o céu invadindo a terra. É o céu tocando a terra. É o Cristo tocando a humanidade. O problema é que eu quero aprender sobre Deus. Você pode aprender sobre Bíblia, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, mas não pense, se você ler a Bíblia e não experimentar o que está escrito, é como você comer um livro de receita e achar que vai sentir o sabor do alimento. Deus não se estuda, se experimenta. Provar e ver de que o Senhor é bom. Ei, você tem que comer disso. Você tem que sentar à mesa, deixar Ele tocar nas suas mazelas, experimentar o seu favor. Provar e ver, tem que provar. Você não pode deitar Deus numa maca, querer estudar Ele. Vamos ver como é que Deus está pensando hoje. Você tem que provar, experimentar, conviver. Isso aqui nem um casamento, querido. Amém? É um casamento, intimidade é casamento. É intimidade, é palavras de intimidade. Você não chega para sua esposa à noite e olha para ela e diz: a paz do Senhor, minha irmã, nesta noite Deus vai te dar vitória. Não. É intimidade, amigo. E quer saber, a intimidade não tem plateia. Porque intimidade com plateia é pornografia. E tem muita gente que quer expressar intimidade quando tem pessoas assistindo.
mas não consegue expressar intimidade quando está sozinho com Ele. Ei, quem precisa ver a sua nudez é Ele, não é as pessoas. Quem precisa ver que você é íntimo é as pessoas, não é as pessoas, é Ele. Aleluia, aleluia. E quer saber, quando você está com Ele, não adianta levantar as mãos e dizer: oh Deus de poder e de glória. Não. Oh eterno, maravilhoso. Não. Se joga no chão, deixa Ele ver quem você é. Mostra para Ele quem você é. Ei, vamos trazer a igreja para um lugar de prioridades. Vamos trazer a igreja para um lugar onde a identidade se manifesta. Nuvem, irmão, precisa vir. Para de fazer o que não faz sentido. Para de achar que Deus só se movimenta nas coisas grandes, quando nesses dias nós temos que fazer coisas pequenas que movimentam coisas grandes. Aleluia. Marta, Marta, estás distraída por muitas coisas. Volte à prioridade. Uma coisa só é necessária. Eu não estou dizendo que Deus não quer o seu serviço, mas o serviço pelo serviço, até o diabo trabalha. E no serviço até o diabo trabalha. No serviço até o diabo funciona. Não é o serviço pelo serviço, querido, é o serviço pela intimidade. É Marcos 3:13. Ele chamou os seus para estar com Ele e os enviou a pregar. Primeiro, o objetivo é estar com Ele. O serviço é o extrato do relacionamento. O serviço é o extrato da convivência, de estar com Ele, estar junto, aleluia. Esse é o serviço. Não saia para trabalhar para um Deus que nós não conhecemos, que nós não temos nem interesse às vezes de conhecer. Temos que saber às vezes o que fazer quando nós deveríamos estar preocupados de como fazer. Como? Porque o que nos mata é fazer da forma errada. Davi sabia que era a ideia original de Deus levar a arca de volta. Ele levou. Davi levou a arca de volta, mas no caminho deu o que deu, você sabe. Uzá morre. Deixa a arca na casa de Obed-Edom e vai para sua cidade e fica lá por 3 meses perguntando a mesma coisa: como trarei a minha? Ele já sabia o que tinha que fazer, porque ele disse: como trarei a minha arca do Senhor? Ele sabia o que era para fazer, só não sabia como fazer. Então ele foi consultando pessoas habilitadas para carregar a arca. Ele consultou os levitas, ele consultou os sacerdotes, ele consultou os coatitas, ele foi consultando pessoas. Então foi dito para ele: olha, só quem pode trazer a arca são os levitas. Desse jeito que se faz, é desse jeito que se faz. Entenda isso, querido, tem um jeito certo de fazer. A nuvem não vai vir de qualquer jeito. Tem um jeito certo de tocar a Ele. Tem um jeito certo de liberar a palavra. Tem um jeito certo de fazer, de funcionar como igreja. Tem uma forma correta. Pastor, então diz qual é. Olha para a nuvem. Nuvem. O jeito certo de conduzir. Olha para a nuvem, eu estou olhando para ela. Amém? Estou olhando para ela. Nós queremos que alguém resolva os nossos problemas, alguém diga para nós o que fazer. Não vamos entrar nesse lugar, amém? Diga para alguém que está do seu lado: não entre nesse lugar. Não entre nesse lugar. Esse ambiente. Abra comigo Apocalipse capítulo 11.
neste lugar. Oh, a realidade do céu neste lugar. Oh, línguas como de fogo, rio que flui do teu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu, línguas como de fogo, rios que fluem do teu trono, fumaça e nuvem de glória, fogo que vem do céu, a realidade do céu neste lugar. Olha que coisa tremenda isso. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e foi-me dito: levanta-te e mede. Mede o quê? Mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas deixa o átrio que está fora do templo, não meça, porque foi dado aos gentios. Ponto. Pegou isso? Sabe o que é que Deus está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo? Que as medidas de Deus começam primeiro nos lugares aonde Deus governa. As medidas de Deus é para o templo, é para o meu altar e para os que nele adoram. As medidas do templo são essas. Ande nas medidas. Existe uma medida adequada para você, querido. Aleluia. Você não vai ser feliz juntando coisas, juntando dinheiro. Você vai ser feliz andando nas medidas de Deus. Porque nas medidas de Deus o favor de Deus acontece. Olha, Deus não fez o homem sem fazer um jardim. Primeiro Deus fez o jardim, depois Ele fez o homem. Jean, depois que Deus fez o homem, estava pronto, Ele soprou o Espírito. Primeiro Ele mandou Ezequiel no vale de ossos secos. Chegou lá, era um vale. Então Ele profetiza: um monte de osso vira um esqueleto. Depois tem nervo, e depois vem carne, depois a pele cobre tudo. Quando estava pronto, Ele soprou o Espírito. E nós estamos buscando um avivamento na igreja sem um alinhamento correto. Olha para Joel, abra Joel 2 comigo. Ei, Deus, eu te quero mais, Senhor. Eu te quero mais, meu Pai. Eu te quero mais, você é o meu Deus. Meu Deus, cadê Joel, Jesus? Mostra para mim, onde é que está Joel? Aqui, aleluia. Olha o que diz. Olha o que diz Joel capítulo 2. Olha o que diz, capítulo 2, versículo 1. Ele diz: tocai a trombeta em Sião, dá um alarme ao meu monte santo, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. Amém? Agora pula para o versículo 12. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, voltai para mim de todo o vosso coração, com jejum e choro e prantos. Versículo 13, rasgai o vosso coração. Ele está dizendo: o que é que eu tenho que fazer, meu Deus? Para que você está procurando Moisés? A Bíblia diz o que você tem que fazer. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Voltai para o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio irar-se, grande em amor, e se arrepende. Tocai, versículo 15, tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de assembleia. Olha o 16, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos, os que mamam, sai o novo da sua recâmara, a noiva do seu tálamo. Olha o versículo 17, chore os sacerdotes, chore muitos sacerdotes,
os ministros do Senhor, entrem ao alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo ao Senhor. Aleluia, aleluia. Olha aqui, versículo 21. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te. Não temas, ó animais do campo. Versículo 22. Versículo 23. Alegrai-vos, vós filhos de Sião. Versículo 24. A eira se encherá de trigo e o lagar transbordará. Versículo 25. Restituí-vos-ei os anos consumidos pelos gafanhotos. Versículo 26. Comerei abundantemente. Versículo 27. Sabereis que eu estou no meio de Israel. E versículo 28. E depois disto derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Oh meu Deus! Tem um processo. Nós já queremos o Espírito, se nós não organizamos a casa. Nós queremos um avivamento, se nós não estamos chorando entre o alpendre e o altar, se não estamos com jejum, choros e prantos. Estamos querendo que alguém nos tire do Egito e nos leve para a terra prometida, quando o Senhor diz: eu estarei no meio de vós, eu estarei no vosso meio, eu estarei no vosso meio. Vocês serão meu povo peculiar, minha nação santa, meu sacerdócio real. Eu estarei em vosso meio, eu estarei em vosso meio. Olha para mim, eu estarei em vosso meio, diz o Senhor. Aleluia. Por que a gente está procurando alguém para seguir? Porque a gente não está olhando para a nuvem. Ele organiza toda a terra, Henrique. Ele diz: vai acontecer isso, a economia do país vai viver isso, depois eu vou fazer isso, depois, se o povo fizer isso, se organizarem os sacerdotes, se vocês tocarem essa trombeta, se vocês andarem nos meus estatutos, e depois disto derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até os vossos servos. Aleluia. Vai ser bênção, vai ser maravilha. Mas Deus não vai ficar jogando conversa fora, não, meu irmão. Deus não vai ficar jogando conversa fora, não. Ele vai fazer isso. Eu mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A minha pergunta é: quantos estão dispostos a construir nas medidas de Deus para que a nuvem venha, para que Ele venha e nos santifique? Quantos estão dispostos para viver debaixo das suas mãos protetoras? Eu vou terminar aqui. De noite a gente continua. Aleluia. Eu quero dar uma oradinha com você. Amém? Volte para as medidas. Volte para as prioridades. Trate prioridade como prioridade. Volte para a ordem. Organização não define a ordem. É a ordem que define a organização. É a ordem que define a organização, não é a organização que define a ordem. Amém? Você pegou essa palavra? Você entendeu que Deus está construindo desde ontem, separando humanidade e espiritualidade, separando o menino do Cristo? Amém? Tirando você de um ambiente para levar você para outro. Você está entendendo? Tirando você de uma organização, tudo arrumadinho, uma carreira, né? Uma carreira, tirando de uma carreira para trazer você para um lugar. Amém? Aleluia. Aleluia. Fica de pé comigo, querido. Aleluia. Eu vou pedir para você vir aqui na frente, sim. Então um pouquinho a gente. Pastor, eu oro para que Deus abra os meus olhos espirituais, para que Deus organize a minha mente. Eu quero assim andar na nuvem. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença. Quero orar com você, sim. Sim. Eu amo a tua presença. Eu amo a tua presença.
derrama tua Shekinah. Pode deixar acesa para mim, irmão. Derrama tua Shekinah. Derrama tua Shekinah. Sim. Sobre mim, Senhor. Derrama tua Shekinah. Derrama tua Shekinah. Derrama tua Shekinah sobre mim, Senhor. Derrama tua Shekinah. Derrama tua Shekinah. Derrama tua Shekinah sobre mim, Senhor. Olha aqui para mim. Por favor, eu preciso que você ouça isso no seu espírito. A ideia aqui não é pregar, é construir. E a ideia aqui não é construir sozinho. Olha o que está escrito em Números 33, eu vou ler para você rapidinho. Estas são as etapas que os filhos de Israel percorreram segundo os seus exércitos, desde que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob a direção de Moisés e Arão. Deus mandou Moisés registrar todas as saídas, segundo a sua jornada, conforme o mandado do Senhor. São essas as suas jornadas, segundo as suas saídas. Versículo 3, partiram de Ramassés. Versículo 5, partiram os filhos de Israel de Ramassés. Versículo 6, partiram de Sucote. Versículo 7, partiram de Etá. Versículo 9, partiram de Mara. E aí vai, partiram de Dofca, e partiram do deserto do Sinai. Partiram. Moisés não registrava as entradas, ele registrava as saídas. Por quê? Por que Deus não disse, Moisés, registra as entradas? Não, ele disse, registra as saídas. Porque as entradas não tem a ver com você. Você não sabe aonde a nuvem vai parar nos próximos dias. Tem uma forma de descobrir pelas escrituras. Mas o Senhor está dizendo para Moisés, registre as saídas. Porque se você estiver disposto a sair desse lugar, deixa que o próximo lugar eu vou mostrando enquanto você caminha nele. À medida que você vai andando nele, eu vou clareando para você. Talvez você não tenha todas as respostas, e por isso a gente está sempre procurando alguém que nos dê uma resposta. Deus falou para Moisés, registre as saídas, não as entradas. As entradas deixa que eu vou mostrando à medida que você vai saindo. Então Moisés registrou, saímos disso, saímos daqui, saímos dali, porque ele não sabia aonde a nuvem ia parar de novo. Nós estamos tabernaculando com Cristo, eu e você. Então só registre as saídas, da onde você teve que sair para entrar nesse novo ambiente. Resiste o que você teve que deixar para trás. Resiste quantas coisas você já abriu mão, quantas coisas você já renunciou, quantas coisas você já abriu mão, deixou para trás, desapegou. Porque deixe as entradas que é Ele que vai dar. Então agora as orações que você vai fazer nessa manhã aqui, nesse altar, eu peço a você de todo o meu coração, com toda a minha humanidade e simplicidade. Não fica pedindo para Deus, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. Não, Senhor, eu quero andar debaixo da nuvem. Eu quero pedir que a tua nuvem me conduza para os próximos passos que eu tenho que dar. E a nuvem vai me conduzir. Registre as suas saídas. Eu não sei ainda onde eu vou morar. Eu não sei ainda que cidade que Deus quer que eu esteja. Eu não sei como é que é a casa. Eu não sei o que é que Deus quer que eu faça nos próximos dias. Mas eu já registrei as saídas. Eu já estou registrando as minhas saídas. Ah, meu Deus, eu já sei do que eu vou ter que abrir mão. Eu já sei do que eu vou ter que deixar para trás. Porque eu registro as saídas e Deus vai revelando as entradas. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, vem com a tua glória. Abre os nossos olhos espirituais nesses dias, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais. Leve o nosso coração para o lugar em ti, Senhor. Leve o nosso coração para o lugar em ti. Nós queremos viver debaixo da tua glória, debaixo da tua graça, Senhor. Senhor, não deixa que nenhum
obstáculo carnal. Não deixe que a nossa humanidade batize a nossa humanidade com a tua glória. Eu sou homem, mas eu sou um homem de Deus que está olhando para a nuvem. Eu estou na terra, mas o que me guia não é da terra, o que me guia é do céu. Eu estou na terra, mas o que me guia é do céu. O que me guia é Ele, aquilo que vem do alto. As coisas que estão, não, as coisas que são do alto. Aleluia, vem com a tua glória, Senhor. Aleluia. Nós oramos, Senhor. Sim, 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 sim. Meu coração, rasgar meu coração, Senhor. Ei! Estou aqui pra te adorar. Rasgar meu coração, rasgar meu coração, Senhor. Estou aqui pra te adorar. Rasgar meu coração, rasgar meu coração, Senhor. Estou aqui pra te adorar. Rasgar meu coração, rasgar meu coração. Estou aqui pra te adorar. Rasgar meu coração. Eu oro para que se abram os nossos olhos, para que a gente seja desconectado de direções terrenas, de sabedorias terrenas, de inteligências de plástico, e a gente volte à sabedoria que vem do alto, que ensina o caminho, que conduz e revela a aliança. É para este que o Senhor revela o caminho que deve escolher. Nós declaramos, Senhor, isso para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bata a palma para Jesus. Rasga, estou aqui pra te adorar. Rasga meu coração. Você pegou? Pastor, esses dias eu estou sem direção. Vai ver, a nuvem parou. Vai ver, a nuvem parou, está esperando você olhar. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Eu ainda tenho 3 minutos, ó. Talvez você não saiba. Moisés estava cuidando das ovelhas do sogro. Irmãos, sarça pegar fogo no deserto é comum, mas ela apagava de noite. Mas Moisés estava ali muitos dias cuidando das ovelhas, e ele percebeu que tinha uma que não apagava de noite, no sereno da noite. Deus não falou nada, mas provocou uma reação. Todo dia. Um dia Moisés olha para aquela sarça e diz assim: ué, virarei para lá. Êxodo 3 está escrito. Ele diz: me virarei para lá e verei essa estranha visão. E por que ela queima e não consome? Versículo seguinte: vendo Deus que Moisés se virava para ver, bradou o Senhor com ele do meio da sarça. Sabe o que eu aprendo aqui? Deus mostra a sarça.
Bota ela lá para você ver. Ele não fala. A Bíblia diz que Deus só falou quando viu interesse no coração de Moisés de ver o que o Senhor estava mostrando. Quando ele se virou, ele disse consigo mesmo: me virarei para ver. E a Bíblia diz: vendo Deus que Moisés se virava. Quando Deus diz: agora ele está interessado. Agora que ele está interessado, eu vou mostrar o plano para ele. Sabe por que você ainda não tem o plano? Porque você não está tão interessado assim. A hora que você parar de olhar só para as suas ovelhas, começar a olhar para o plano eterno de libertação, você pode se tornar um dos maiores libertadores dessa nação. A hora que você parar de olhar só para o seu umbigo, para a sua empresa, para os seus negócios, para a sua denominação, ver o que o Senhor está mostrando, sabe o que vai acontecer? Ele vai mostrar o plano dele para você. Quem vai mostrar o plano não é nenhum homem, é Ele. Quando Ele vê interesse no que Ele está mostrando, simples assim. A oração desses dias para mim e para você é, já passei 1 minuto, é dizer: Senhor, estou disposto e disponível, quero ver o que o Senhor está mostrando, e eu quero entrar naquilo que o Senhor está mostrando. E se eu abro mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou e de tudo que eu faço, para ser, ter e fazer o que o Senhor me chamou. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Eu indico para você aquele livro, Sacerdócio, Igreja e Reino. Dá uma olhada nele. Tem muita coisa que vai clarear na sua mentalidade acerca da vontade de Deus para a sua vida. Eu não trabalho para crescer, trabalho para cumprir, para proteger. Não, eu não trabalho para crescer. Para mim já está bom até aqui. E se Ele diz que ainda tem mais, então eu quero. Não trabalho para expandir o meu ministério, trabalho para proteger a unção, para que a nuvem não saia de cima. Porque o dia que a nuvem sair de cima, não faz mais sentido seguir nada. Não faz mais sentido. Por isso que alguns estão perdidos dentro de denominações, porque a nuvem foi embora. E a impressão que você tem: o que eu faço agora? Entra no teu quarto e fecha a tua porta para que a nuvem volte para as medidas dele. Volte para as medidas. Davi saiu da medida. Quando Davi saiu da medida, ele perdeu a coroa, saiu descalço. Mas Davi fez uma oração e pediu: me dá de volta a medida. Ele disse: crie em mim o coração puro, renova em mim o espírito inabalável, não me lance fora da tua presença. Torna a dar-me alegria pela tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ensinar os transgressores o teu caminho, e os pecadores se converterão a ti. Ou seja, me devolve a medida que eu tinha com você antes de eu conhecer Batseba. Devolve a medida que eu tinha contigo antes de eu cometer esse pecado, antes de eu me perder no caminho, antes de eu amar a riqueza, amar a fama, amar mais a minha denominação do que a ti. Me devolve as tuas medidas, Senhor. Me traz de volta as tuas medidas. Ai, irmão, Ele vem. Eu sei que Ele vem. É bom a gente ir para casa chorar um pouco. Hoje é um bom dia para chorar. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto, te dê a paz. Amém? Pegue um prumo, meça o templo, meça o altar e meça os que adorem no altar. Não é para medir lá fora, não é para você sair com a Bíblia enfiando na cara do pecador, do gentil. As medidas de Deus é para quem está andando na presença de Deus, é para o templo, é para o altar e para os que ministram no altar. As medidas de Deus não é para o pecador que está lá fora, ele está protegido pela ignorância. Ele está protegido pela ignorância. Amém, Juca? Quem está lá fora está protegido pela ignorância. Deixa lá fora o átrio para os gentios. Ele não mandou medir lá o átrio, ele não disse vai medir o átrio, não, ele disse deixa o átrio para os gentios. Eu estou mandando você medir o templo, medir o altar e medir os que adoram no altar. Não use a Bíblia para condenar o mundo. Use a Bíblia para você se descobrir. Te adoramos, Senhor.